pornografia para tudo quanto é lado. Revista pornográfica tinha assim uma coleção. Queria viver aquilo, estava na pornografia do meu casamento. Eu falava, meu Deus, será que ele me traiu? Dava muito valor para as amizades, mais valor para essa amizade do que para ela como mulher. E eu cresci numa família assim totalmente estruturada, né? Desde muito novo eu tive contato com pornografia. Então, para mim, bebida, briga e pornografia era natural, era comum. E eu via assim a mulher como objeto mesmo, né? Como eu tinha o contato com a pornografia, eu queria viver aquilo que eu via na pornografia com aquelas mulheres com quem eu tinha relacionamento. E foi assim a minha vida inteira. E até que eu cheguei a me casar. A primeira vez eu tive um primeiro casamento. Eu não tinha amor por ela, vamos dizer assim, eu não era apaixonado por ela. E aí esse casamento durou 5 anos, mas por conta desses ciúmes dela, eu resolvi me divorciar. Aí quando eu me divorciei, eu falei, eu não quero mais relacionamento na minha vida. Eu quero voltar à minha vida que eu tinha antes. Então eu buscava na internet, eu vivia na madrugada na internet, conversando com um monte de mulheres. E aí nessas idas e vindas com mulheres para lá, mulheres para cá, buscando na internet, eu conheci a Tatiane. Através de um site, a gente começou a conversar e eu saí para conhecer ela com o mesmo pensamento. No primeiro encontro, eu já me apaixonei por ele. Ele tinha um sorriso muito bonito e ele fez algo que nenhum homem fez. Foi galanteador, educado, carinhoso, demonstrou ser um homem muito calmo. Como eu tinha vindo de um relacionamento onde o meu ex era agressivo, era bruto, isso me chamou muita atenção no Jorge. Ela era divorciada, eu falei, pô, uma mulher que já divorciou, eu sei que ela não vai querer relacionamento sério agora. Só que despertou algo diferente, porque eu vi nela uma mulher sincera, uma mulher que estava querendo a felicidade, e aí eu comecei a investir nesse relacionamento. Mas eu não queria deixar a minha vida anterior. E a gente foi vivendo, e aí com 2 meses a gente foi morar juntos. O meu sonho era sair da casa da minha avó, sair, ter minha casinha, e ele já tinha uma casa montadinha. Para mim, o sonho estava se realizando. Eu estava tendo a minha casinha, o meu cantinho e o meu príncipe encantado. Ali no dia a dia, comecei a cuidar da casa e comecei a achar algumas coisas. Cartões, declarações, fotos, pornografia para tudo quanto é lado. Revista pornográfica tinha assim uma coleção. E aí o problema da pornografia começou a entrar no meu casamento. Porque eu queria viver aquilo, estava na pornografia do meu casamento. E a minha esposa não aceitava, ela não queria. Eu pedia para ela comprar lingeries mais sexys, eu pedia para ela ficar me esperando. O que vivia naquela pornografia, aquilo que eu via, eu queria ter na minha casa. Esses fetiches dele, eu vou fazer ele perder, eu vou fazer ele se encantar mais por mim, porque ele demonstrava amor por mim. E a bebida era o meu incentivador, porque na realidade eu bebia e aquilo era como se fosse uma anestesia. É como se assim, olha, para você não cometer o adultério, beba. E todo ano a gente programava um final de ano, um Réveillon maravilhoso, numa chácara, com piscina, com muita comida. E eu me recordo que quando chegava meia-noite, eu olhava assim para todas as minhas amigas com o namorado, o marido do lado, tudo de branquinho, bonitinho, e ele lá, embriagado, sujo, caindo na piscina, fazendo um auê. Aquilo para mim era a morte. Eu falava, meu Deus, eu querendo um marido, uma pessoa, uma família, e eu tô sozinha, eu tô sempre sozinha. Qualquer motivo que surgisse era motivo para eu beber. Seja depois do trabalho, seja no final de semana, seja chegando em casa. Ao invés de ficar com a minha esposa, eu abria uma lata de cerveja, ficava ali bebendo, assistindo o filme e não dava a devida atenção para ela. Consequentemente, ia ver pornografia. Ia para a internet ou mesmo na TV. E ela dormindo no quarto. No cair da tarde, ele saía com os amigos, ia para o happy hour em São Paulo.
E lá ele ficava, chegava de madrugada, chegava embriagado. E nessas chegadas dele eu falava, meu Deus, será que ele me traiu? Porque eu tinha pavor de ser traída. Eu sempre pedia para ele, não me traia. Eu sempre fui fiel a ele. Eu pensava comigo, nunca vou traí-lo, porque ele foi o único homem que me tratou bem, que me amou, que cuidou de mim. Eu queria tanto um homem para cuidar de mim, para me dar segurança. Eu encontrei tudo isso no Jorge. Só que esse lado ruim, esse lado, né, sujo dele, vamos dizer assim, matava um pouco essa parte boa dele. Eu dava muito valor para as amizades, mais valor para essa amizade do que para ela como mulher. E aí eu tive que suportar coisas piores, porque aí o meu foco já não era eu, eram os bebês. E eu pensava também, se eu abandonar ele, ele vai tomar as crianças de mim, ele tem uma condição financeira melhor. Eu, como era gêmeos, eu tinha abandonado meu trabalho na época para cuidar das crianças. E foi esse bombardeio de pensamentos me fazia ficar sempre calada. Até que um dia, no carnaval de 2019, a gente foi numa casa de uns parentes dela. E eu cheguei cheio de bebida, como sempre. E aquele dia eu passei da conta. Nesse churrasco, ele ficou muito embriagado, a ponto de quebrar tudo na casa lá dos meus parentes. Ele quebrou o retrovisor do nosso carro. Eu tentei colocar ele com tudo dentro do carro para trazer embora, ele quebrou o carro inteiro. Ele agrediu os meus filhos choraram, ficaram traumatizados. E isso para mim foi a gota d'água. Eu falei, chega, agora é divórcio. Ela falou, precisamos conversar. Eu falei, precisa mesmo, senta aí. E aí foi onde ela falou, não aguento mais. Precisa mudar essa situação porque eu quero divórcio. Se você não mudar, eu quero divórcio. E foi quando ele começou a chorar e falar, não, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu quero minha família, eu quero vocês. Aí eu falei assim, então você vai ter que tomar uma decisão, ou a bebida ou nós. Eu tive que reconstruir o meu eu. Eu tinha tanta ferida, tanta mágoa, tanto machucado aqui dentro, desde a época do meu avô, né, quando ele me assediava sexualmente. Então eu aprendi que eu tinha que perdoar. Tudo que eu vivi, que me machucou, eu fui buscar cura. Então, frequentando as palestras da terapia e praticando tudo aquilo que estava sendo dito ali, eu comecei a ver que eu precisava mudar muitos hábitos meus. Deixar de ser machista, deixar de ser orgulhoso, dar mais atenção para minha esposa. Então eu comecei a ouvir mais ela. Ele começou a me tratar com muito carinho, muito respeito, começou a tirar momentos mais para nós dois, que antes não tinha muito. Então eu comecei a ver essa mudança nele e eu comecei a ficar muito feliz. Os meus filhos começaram a ter mais pai, a ter mais de mim. E aí eu comecei a largar amigos, comecei a largar rede social, saí de todos os grupos de pornografia que eu estava, larguei a bebida e tudo começou a mudar. Aí eu comecei a ver que realmente eu estava tendo um casamento. Comecei a mudar o que estava errado em mim, né? Eu ficava sem conversar com ele, por exemplo. Ficava muito brava e eu dava um gelo nele. E na palestra da terapia eu aprendi que a gente não deve agir dessa forma. Ver a minha esposa feliz era muito prazeroso. Ver o sorriso dela de felicidade mesmo, não porque ela ganhou uma bolsa ou ganhou um sapato, mas porque ela via que o relacionamento que ela queria, que ela sempre quis, estava acontecendo. E eu fazia parte desse sonho dela. Estar nas palestras é como uma faculdade para sempre. Para você estar sempre aprendendo. Porque existem experiências de outras pessoas que você não tenha vivido e que aquilo vai te ajudar a não passar por uma situação. E é assim que eu vejo hoje. Então eu quero manter o meu casamento do jeito que ele está, para melhor, nunca para pior. Hoje nós somos felizes como um casal. Hoje eu tenho uma família, que é o que eu busquei, né, a vida toda. Eu tenho filhos lindos, amorosos, carinhosos. E como eu não tive uma referência
familiar, de casamento e família, hoje nós somos uma referência para os nossos filhos.